Fala pessoal, meu nome é Camila Rossi e começamos agora mais um Magic Pod. Ao meu lado, Carla Andrade. Fala pessoal, tô aqui no nosso Magic Pod com o nosso amigo e médico parceiro Tiago Manesco para falar um pouquinho com vocês sobre a jornada do empreendedorismo na medicina. Fala pra gente um pouquinho, Tiago, quem que você é? O que você faz? Bom, gente, é um prazer. Eu queria agradecer primeiro o convite aqui de vocês, de estar podendo construir esse projeto com vocês. E o Thiago Manesco, ele vem de uma história em que ele quis entrar na medicina, primeiramente, acho que a maior parte dos médicos, para ajudar os outros, né? Todo mundo tem alguma história triste na família, que sempre quis ajudar. Comigo não foi diferente. Entrei na medicina em 2008, acabei formando em 2014, numa faculdade aqui em São Paulo. E durante a minha formação, eu sempre quis fazer cirurgia plástica. E a minha formação toda na faculdade ela foi para fazer cirurgia plástica. Entrei em cirurgia geral, fiz na PUC de Campinas, a cirurgia geral, 2015, 2016. Entrei em cirurgia plástica e vi que aquilo ali não era para mim. Eu larguei, então foi mais uma quebra aí que eu passei, porque é muito difícil você desistir de um sonho que você construiu durante 8 anos. E eu falei, o que eu vou fazer da vida agora? E sempre gostei muito de operar, sempre gostei muito de estar ali com o paciente, de ajudar de uma forma um pouco mais resolutiva. E a partir daí, como o fluxo de cirurgias foi aumentando, eu falei, bom, onde que eu vou me encontrar do ponto de vista cirúrgico, né? Então, do ponto de vista cirúrgico, eu vi que eu podia ajudar muito umas pessoas que são muito gratas, umas pessoas que precisam de ajuda realmente, que elas precisam de pessoas do lado dela que sofrem muito preconceito, que é a parte da cirurgia bariátrica, a parte da cirurgia de obesidade, né? E aí eu fiz mais uma formação, formei em cirurgia do aparelho digestivo, e para fazer a cirurgia bariátrica, em que hoje eu ainda atuo nessa área. Paralelo a isso, eu sempre fui um aficionado por academia, um aficionado por nutrição. Sempre tive um quê sobre hormônios, sobre forma de emagrecer, sobre formas de ter uma longevidade, de se sentir bem. Eu fui fazendo diversas formações entre pós-graduação, cursos, incontáveis cursos, e acabei chegando hoje onde eu tô como médico, né? Um médico que atua na nutrologia e na cirurgia bariátrica. Paralelo a isso, sempre ardeu uma chama em mim com relação ao empreendedorismo, a fazer um pouco as coisas da forma que eu quero, que as coisas da forma com que eu achava certo. E surgiu essa chama realmente de querer abrir o meu próprio negócio, em que é muito difícil, né? A Aqui no gente sabe. Brasil não é fácil, mas teve um sonho que eu falei, eu vou realizar esse sonho de qualquer forma e vamos para a luta. E essa chama ela vem, obviamente, se construindo, mas teve um ponto específico, que foi em março de 2021, que eu falei, bom, estava tudo fechado da pandemia, e eu falei, esse é o momento. Porque se eu alugar um local agora, se eu reformar esse local, se tudo der certo agora, em setembro, as coisas vão abrir. Falei, então eu peguei, raspei tudo que eu tinha na conta e dei um all-in na minha clínica, investi tudo que eu tinha no meu sonho. E realmente, em 80 dias, o pessoal que fez a clínica, realmente, eles conseguiram entregar na data estipulada, que é uma raridade, né? Então, a clínica, ela começou a reforma no comecinho de junho e na primeira semana de setembro ela estava entregue. Agora, Tiago, só conta um pouquinho, voltando um pouquinho, né? Bem pro início. O que te motivou a fazer medicina? De onde que veio essa vontade? A vontade inicial veio lá de trás, né? Porque meu avô teve um problema de saúde um tempo atrás, ele teve um câncer de bexiga e no final da vida dele ele estava muito debilitado, ele estava internado já e naquele momento o primeiro ponto que me moveu foi minha mãe falar assim, o vovô tá muito dodói, você não vai poder ver ele enquanto ele estava lá. Ele acabou falecendo, eu não vi meu avô. Eu falei, bom, então, se eu quero estar do lado das pessoas que eu me importo, ou se eu quero ajudar elas, eu preciso estar em alguma área dessa. E daí começou a mover realmente essa chama em mim, né? Paralelo a isso, 2 anos depois, e meu pai ele teve um problema de saúde que é muito raro na medicina, que é uma ruptura espontânea do esôfago, chama síndrome de Boerhaave.
e em que tem uma mortalidade de 99,5% das pessoas. E meu pai sobreviveu. E depois de tanta cirurgia, cirurgia peito aberto, cirurgia convencional, laparotomia, ficou com esofagostoma, foi assim, um ano de reabilitação em que eu tive um contato mais próximo com realmente um doente, alguém que precisava, e eu vi que, pô, eu quero estar lá, eu quero ajudar. E eu sempre tive esse quê de querer ajudar os outros, realmente. Então a chama começou a arder ali, né? Achei interessante que é a missão do médico, né? Uhum. É bonito quando a gente ouve um relato desse de tem tanto da sua história na escolha da medicina e não que seja menos importante ou menos louvável quem escolhe porque acha que é uma profissão que dá futuro, que é uma profissão que dá estabilidade. Mas quando você conecta essa essência de histórias particulares e você conectar aquilo, eu quero servir, eu quero cuidar, casa com o propósito do médico, que é cuidar, que é servir, né? Às vezes, naquilo que a gente faz no dia a dia, qualquer que seja a profissão, a gente pode esquecer disso um pouquinho. Mas eu acho que essa conexão emocional linka muito, né? Sim. Agora, a cirurgia, por mais que inicialmente você tenha escolhido plástica e visto, não é aquilo, também deve ter algum tipo de conexão. Sim. Ou não? Sim. Foi na faculdade que você viu, eu acho que isso é legal, eu vou falar. Eu sempre quis ser médica do tipo cirurgiã Grey's Anatomy. Porque eu sou formada em 26 anos de Grey's Anatomy, porque eu já assisti 8 vezes, eu acho. Porque é isso. Mas, assim, é sonho de garota, né? Não tem nada a ver com a realidade. Mas o seu sonho, a sua ideia de que quero ser cirurgião, é por quê? Eu não sei se ele tem a ver com essas duas histórias que eu comentei aqui com vocês, né? Eu sempre fui uma pessoa que tinha muita habilidade manual para resolver N situações, tá? Eu consertava tudo em casa, não sei o quê. E, paralelo a isso, eu sempre gostei de ser muito objetivo. Eu não divago muito, eu gosto muito de ser racional. E um problema que eu tinha com a clínica era que, tem um problema o paciente, entra com remédio, não deu resultado, muda o remédio, não sei o quê. Isso me gera uma ansiedade. Eu, como cirurgião, eu gosto de entrar ali, já resolver o problema e acabou. Corta a costura para resolver o problema. E na clínica, não. Na clínica muda o remédio, tira o remédio. O paciente desanima, deixa de tomar o remédio. Então, essa complexidade da clínica talvez tenha me afastado um pouco, né? E na cirurgia a gente não tem isso. E é até um contrassenso, porque hoje eu atuo muito na clínica médica. Por quê? Na área do emagrecimento, onde a gente está lidando com um tratamento clínico para a obesidade, é lidar com remédio, né? E eu quis muito fechar o círculo, por quê? O que a maioria dos pacientes tem? Eles vão no médico ou vão no cirurgião bariátrico. O que o bariátrico sabe fazer? Operar. Vão no endócrino, o que o endócrino sabe fazer? Ou no nutrólogo. Ele sabe passar um remédio, fazer as orientações devidas. E a minha ideia foi juntar os dois mundos. Então, por isso que eu fui fazer nutrologia e eu ainda atuo na cirurgia bariátrica, porque eu consigo colocar carta para o paciente. Você tem essa forma de tratamento, você tem essa forma. Essa pode dar mais resultado, essa você vai fazer assim, assim, assado, essa qual você prefere? Que na minha época, quando eu fiz cirurgia em 2015, quase não tinha esses medicamentos para obesidade. Então, o paciente estava obeso, ele era, até no meio médico, um pouco mal visto. Porque, era... É até um crime falar isso, mas era falta de cuidado do paciente, ele não quer, desleixado. Quando a obesidade não tem nada disso. É uma doença. É uma doença. Tem CID e tem tratamento, entendeu? E eu falei, bom, eu quero juntar os dois. Então, hoje eu atuo, sim, na área da clínica, é até um contrassenso do que eu queria atuar. E também faço parte da cirurgia bariátrica. E era isso, esse próximo gancho que eu ia puxar, né? Porque quem imagina os dois perfis de médico, né? Por mais que você não conheça nada de medicina, você imagina, o cirurgião é isso. Entra, corta, pá, objetivo, depois tchau e bênção, né? No máximo uma consulta ou outra. Talvez na sua especialidade seja um pouquinho diferente, mas não tem aquela coisa do ficar
vai, volta, o paciente não consegue fazer o tratamento, você passa de uma forma, ele faz da outra forma. Eu sou assim, eu sou o pior tipo de paciente. Ele é meu médico, ele sabe disso também. Não, você vai fazer dessa forma, você vai fazer exercício, você vai se alimentar. O que eu faço? Jejum todos os dias. É o que você orientou? Não, e é isso que é difícil de lidar com o paciente. Sim. Porque o paciente acha que ele é médico dele mesmo. E isso influencia diretamente no resultado, no sucesso do tratamento dele. E aí, para você, como é que é lidar com essa dualidade? Às vezes parece que é papel de babá mesmo que você fica fazendo, né? Volta, não, mas a gente combinou dessa forma, não sei o quê. Como é que é para você lidar com isso, com esse tipo de perfil, já que inicialmente você foi treinado e se preparou formalmente a maior parte da sua carreira para cortar, né? Como é que foi fazer essa transição de mentalidade? Porque é um pouco de transição que você fez depois para ser empreendedor. Você fez algumas transições. Essa primeira transição, como é que foi para você? Ela foi muito complexa em si, porque justamente por isso. A gente tem esse perfil resolutivo, rápido, pum, entra e resolve. E eu tô agora falando um pouquinho sobre dieta e sobre medicamento. Qual que é a melhor dieta do mundo? É aquela que vocês conseguem seguir. Né? Não adianta eu passar, sei lá, um sal rosa do Himalaia, cultivado não sei aonde, que você não vai conseguir encontrar e não vai estar na sua rotina. Então, a melhor dieta é aquela que você consegue seguir. E o melhor medicamento é aquele que você toma. Entendeu? A gente tem uma taxa de pacientes que não tomam os medicamentos prescritos de 40%. Ou seja, de 10 pacientes, 4 não vão ter resultado porque não estão tomando remédio. Daí eles vão voltar daqui 60 dias, 3 meses com o médico, vão falar assim, não tive resultado. Fala, me conta como é que foi a sua rotina, tudo. Então, às vezes a gente tem que fazer esse papel de babá que você falou, e entrando um pouco na questão de empreendedorismo, a gente começa a se perguntar como que eu posso fazer para ter certeza ou para aumentar a chance desse paciente seguir o protocolo. Então, como que eu vou aumentar os pontos de contato com esse paciente para perguntar, e aí, tá seguindo? Daí entra a equipe de pós-vendas, entre aspas, da clínica que vai fazer o contato, a enfermeira que vai fazer contato, para a gente conseguir tentar aumentar essa taxa de retenção. E são muitas informações, porque assim, a gente pega que a OMS preconiza uma consulta de 12 minutos de um especialista. 12 minutos você não consegue resolver nada da vida de alguém, malemar você sabe o nome dela, né? E onde você faz uma consulta, geralmente no particular, que dura em torno de 1 hora, tem artigos científicos que falam que o paciente só absorve 6% de tudo que a gente fala. Então, pensa, a pessoa está na primeira consulta aqui comigo, só vai absorver 6%, e só 60% vai tomar todos os remédios. Você diminui muito a taxa de resultado desses pacientes. Então, vai da gente trazer um pouco de desenvolvimento tecnológico, de pontos de contato, de marketing, de empreendedorismo, para a gente conseguir aumentar isso daqui. Legal. Bem legal isso que você comentou, né? Sobre essa relação que você tem entre entender o paciente e também entender ele como cliente. Como é essa relação para você? O que teve que virar na sua cabeça de chave para entender o paciente, né, o ser humano ali, como essas duas funções diferentes? Elas, no final das contas, elas são a mesma função, né? O paciente e o cliente, os dois são a mesma pessoa aqui para a clínica, né? E a hora que você entende que hoje em dia a gente tem N médicos formados, ainda mais aqui no estado de São Paulo, que a gente tem muitos médicos, o que a gente estava conversando um pouco antes aqui de começar existem muitos médicos que fazem exatamente o mesmo que eu faço, existem médicos que são melhores, existem médicos que são piores, né? Qual vai ser o meu ponto de diferenciação para esses médicos, né? Então, o ponto de diferenciação vai ser a experiência que a gente consegue trazer para esse paciente aqui. No passado, você tinha um médico que todo mundo passava nele, né? Isso não precisa nem ir muito longe. 10 anos atrás, era um nutrólogo conhecido, era um médico do esporte conhecido. E hoje em dia, a gente tem um monte, e que bom, porque a medicina está se ampliando para a gente conseguir atender mais pessoas, né? E a partir do momento que a gente tem essa situação, que a gente precisa entender como a gente vai fazer com que esse cliente fique com a gente por um LTV, né, que a gente aumente o LTV desse cliente aqui com a gente começa a pensar em estratégias diferentes, né?
Eu vou até te interromper, porque agora você já começou aí numa parte extremamente técnica que talvez nem todos os médicos tenham esse conhecimento, né? Então, 2 perguntas. Primeiro, o que é LTV e como foi para você descobrir esse mundo aí do empreendedorismo? Ele ainda é, né? Então, todos os dias em que a gente lê, ouve um podcast, ou lê algo, ou desenvolve algo, faz cliente oculto para ver o que os outros estão fazendo, a gente consegue ter insights de como a gente pode aplicar para melhorar sempre a experiência do paciente / cliente aqui com a clínica, tá? E é uma tempestade de emoções, né? Porque às vezes você descobre alguma ferramenta nova que você fala, cara, como é que eu fiz para seguir até aqui hoje sem essa ferramenta? E olha o tanto de tempo que eu perdi. Então, às vezes, ferramentas que trazem o mundo de softwares e de aplicativos e de N situações. Então, conseguir conciliar tudo isso, tá? Ser um médico atualizado, ser um médico que sabe um pouco, eu digo um pouco mesmo porque eu ainda tenho muito para aprender sobre empreendedorismo, sabe um pouco sobre as siglas do marketing, é uma coisa que ainda vai levar anos para eu ficar talvez bom. E perfeito. E aí, comentando sobre LTV, basicamente é o tempo, né, que aquele cliente ou paciente vai se manter ali durante um período dentro da sua clínica, né? Sim. E você tem alguma tática ou alguma coisa assim que você utiliza, né? Você falou muito sobre a experiência do cliente, né? A experiência do paciente, que a gente chama até de customer experience, né? Para ficar mais bonito. E como foi isso para você aprender como manter essa retenção e acredito até que manter também um ponto até ético da medicina. Porque você também não quer que o seu paciente, na verdade a ideia é que ele não volte, né, que ele seja saudável ali por um tempo mais longo, mas como é que você faz esse jogo, né, de ser ético, manter o LTV e ser um bom médico, enfim, são muitas nuances aí dentro desse contexto, né? A gente tem a questão da obesidade, ela é uma doença crônica, tá? Em que pode ser que hoje você esteja magro, mas existem alguns mecanismos no seu corpo que sempre vão tender, se a gente não se cuidar, a fazer você ganhar peso de novo, tá? E esse paciente, ele é um paciente que obrigatoriamente, ele tem que estar lá a cada 2, 3 meses para a gente acompanhar e evitar reganho ou evitar que esse paciente realmente caia na vida que tinha no passado, sabe? Então, essa característica desse paciente da nutrologia, ela já é uma característica que tem um LTV alto, tá? Não é aquele cardiologista que você vai uma vez por ano, mas a gente precisa estar um pouquinho mais próximo do paciente. E a partir do momento que a gente precisa estar próximo do paciente, é que a gente começa a calcular números. Como a clínica hoje ela tem 2 anos, então eu tenho números de 2 anos, né? A gente tem que, na média, até que o paciente ou troque ou desista, ele vai levar ali de 12 a 14 meses com você. Isso dá que esse paciente ele vai passar na clínica pelo menos 6 vezes. Se ele passa comigo a cada 2 meses, entendeu? Então, esse a princípio está sendo o nosso LTV, 12 meses. E o paciente geralmente ele muda de médico, né? Geralmente não, né? Acho que em torno de 20% que a gente tem de pacientes que vão se perdendo ao longo e vem pacientes novos. A gente pega pacientes de grandes players aí do São Paulo e a gente vê que, às vezes, eles só querem uma ideia diferente, uma forma de se expressar diferente, porque, no final das contas, o que a gente tem de medicamento efetivamente comprovado que traz resultados são os mesmos para todo mundo, entendeu? Então, às vezes, eles querem uma ideia diferente, um insight diferente. Ou ele não quer se sentir mais um. Porque eu já tive essa sensação. Seja atendida por médico que aceita convênio, seja por médico super badalado. No final das contas, até o mais badalado de todos, o mais famoso, se você não é um artista, se você é um cara, você se sente mais um mesmo. Assim como para o médico que te atende, ali atendendo convênio, que atende 5, 6 pacientes por hora, cara, ele não tá te tratando como mais um porque porque ele acha que você é menos bonitinho do que o outro. É porque ele precisa sobreviver, né? É até um tema, assim, que gera muita polêmica. E é engraçado porque muita gente questiona essa coisa de você ter clínica particular, de você cobrar
o valor que você achar que tem que ser cobrado pela consulta particular, pelo seu tratamento, de você ter um LTV de um paciente, acha que isso aí é antiético, que você está demonizando a profissão, que não tem nada disso. Mas ninguém para poder pensar que um psiquiatra também faz isso. Assim como a obesidade e a depressão não cura. Sim. A pessoa tem aquilo ali a vida inteira. Ela vai estar bem, ela vai estar mal. E da mesma forma, as pessoas também não ficam pensando que o médico que atende convênio, que atende 40 pacientes no dia e que acabou não te enxergando da melhor forma, ele também está talvez focando muito mais na parte financeira do que num tratamento muito mais holístico daquele paciente. Sim. Então, na verdade, no Brasil, você é penalizado por querer ganhar dinheiro, né? Seja médico ou qualquer outra profissão. Sim. É crime. E você vai enfrentando cada vez mais camadas de dificuldade, né? Você enfrenta a dificuldade para ser médico, você enfrenta a dificuldade para poder atuar como cirurgião, porque também é um outro mundo de complexidade, porque você ainda tem o paciente como cliente também. Então, ele precisa ser bem tratado, ele precisa ser bem acolhido, além de princípios éticos, né, que rege aí a profissão da medicina, mas ele também precisa ser enxergado como um cliente. Sim. Enquanto que muito médico não enxerga. Enxerga que é paciente, que não é cliente, que eu não tenho que ficar pensando em que B, que C. Mas não é assim, não é real. Mas eu acho que a maioria dos médicos, eles pensam dessa forma, que é um paciente, tá? Porque eles ainda não entenderam alguns termos importantes da forma como a medicina acontece aqui em São Paulo, tá? Boa parte dos hospitais particulares não tem pouquíssimos médicos contratados do hospital. Então, a maior parte dos médicos ali são PJ, eles foram pejotizados, né? A partir do momento que você é pejotizado, você é um médico que é um número para o hospital, tá? Então, se você está no seu plantão, você vai ganhar ali as suas 12 horas, né? Tá tudo bem, você trocou alguma coisa ali. Mas o que ninguém conta é que para o médico especialista, se você não produz, você não ganha. Então, você está lá no ambulatório do hospital, se tiver um paciente, você dedicou 4 horas ali para um paciente. E você só ganhou referente a um paciente. Se, às vezes, eu estou de sobreaviso em algum hospital, o que o hospital exige, né? É que você vá, que você passe visita nos pacientes, que você opere o que tiver lá que operar e que você ainda fique de sobreaviso à noite. Se chegar alguma emergência, você tem que ir. Mas quase todos os hospitais aqui de São Paulo, eles não te pagam um valor fixo por isso. Você dedicou o seu dia e às vezes você não tem nenhuma cirurgia naquele dia, você não vai ganhar por aquele dia. Mas você está de sobreaviso. Mas você está de sobreaviso, entendeu? Você está lá. Se chamar, você tem que ir. Você tem 1 hora para estar lá no hospital, independente da hora. Entendeu? E a gente se vira. Então, o médico que ainda entende apenas como paciente, e não está errado, tá? Ele ainda não entendeu esses termos, entendeu? A dinâmica de como é ser médico, profissional médico que ganha dinheiro, né? Não é só médico que atende paciente, médico que ganha dinheiro. Que não é só lá e, né, bater o crachazinho e fazer o plantão. Não é só, né? Tem um monte de coisa para fazer. Mas tem a parte financeira da coisa toda rolando por trás. E você, quando você saiu da faculdade... quando você estava na faculdade, você já imaginava que você teria que abrir uma PJ, que você teria... Qual era ali a ideia, né? O que te passavam para você se preparar de fato para ser médico? Alguém te preparou, na verdade? Não, a faculdade não prepara para o mundo real da medicina. Eles são, assim como são o colégio, que ficam colocando... Alguma de vocês já usou fórmula de Bhaskara para alguma coisa na vida? Trigonometria. Então, o colégio fica imputando coisas goela abaixo lá. A faculdade faz a mesma coisa e não prepara o médico para o mercado de trabalho aqui em São Paulo. Tem uma diferença, assim, na minha mente, às vezes eu falo assim, pô, não seria melhor se fosse mais ou menos igual aos Estados Unidos? Igual o médico, ele é do hospital e ele se dedica ao hospital, o médico tem hora paga para ele estudar. Então, por exemplo, 6 horas por semana o médico recebe para ele estudar, para ele estar atualizado. Enquanto aqui a gente está sempre correndo atrás do próprio rabo, entendeu? O médico tem esse perfil de sempre se endividar com alguma coisa, então troca o carro, troca o apartamento, não sei o quê, está sempre precisando de mais. A hora que você vê... Quem que é a população que morre mais cedo? É o médico.
Entendeu? O médico tem uma expectativa de vida aí que gira em torno de 60 anos. Enquanto a expectativa de vida do brasileiro é 78, 79. Entendeu? Então o cara entra em burnout, entra em depressão, faz suicídio, porque ele está preocupado em ganhar o dinheiro. E tá tudo bem, ele tem que realmente ganhar o dinheiro. Mas ele não consegue, às vezes, ter um insight, a rotina envolve tanto ele que ele não consegue falar assim, calma, como que vai ser o meu plano de saída disso aqui? Hoje, graças a Deus, tem 2 anos que eu não dou um plantão. Ainda opero, obviamente, porque eu gosto disso, mas um plantão, graças a Deus, tem 2 anos que eu não dou. E a minha vida melhorou muito depois disso, entendeu? O meu humor, hoje eu não consigo pensar que eu daria um plantão noturno e no dia seguinte eu atenderia 12 pacientes particulares com um sorriso no rosto. Não tem como. E é impressionante, a gente tem, na Medcont, a gente tem mais de 400 clientes que estão com a gente ali todo mês, com serviços que são regulares, né? E a gente tem uma proximidade muito legal com esses clientes. E alguns deles eu tenho contato já há alguns anos. E nessas conversas, ainda que para falar de coisas técnicas, volta e meia vem a questão da vida pessoal, né? E por aí vai. Eu não conversei até hoje com nenhum médico que falasse que gosta de dar plantão. À noite, principalmente. E final de semana. Sim. Não gosta. Não gosta. Minha irmã, que é médica, a primeira coisa que ela falou, eu quero me organizar para deixar de dar plantão à noite, final de semana. Foi a primeira coisa, depois que ela se organizou aí nas residências e por aí vai, foi, vou deixar de dar plantão. Eu prefiro não ganhar esse dinheiro. Vou me organizar financeiramente para não depender desse dinheiro. Porque quem é que vai gostar de trabalhar o dia inteiro e mais à noite? E, assim, e aí você, como paciente, chega, né? De madrugada, né? Com aquela dor de barriga que vai para o pronto-socorro, né? Às vezes sem necessidade, mas você vai porque tá com dor de barriga e não te ensinaram o que fazer se você tem dor de barriga. Ou seja, a população também não é preparada para ser paciente. Vai lá e o médico tá lá trabalhando há 36 horas e tem gente que olha e fala assim, poxa, tá olhando pra gente assim, desse jeito, com essa má vontade, como é que atende a gente com essa má vontade? Mas não olha o contexto daquele cara, né? Porque, de novo, no Brasil, né, você demoniza quem tem uma situação melhor, digamos assim. Não é que o médico tem tudo de mão beijada, não. Teve que ralar para poder passar numa faculdade, teve que ralar para poder passar numa residência, durante a residência, e todo esse período não é fácil. E mesmo assim, né, para poder conseguir trabalhar em locais bons, você também trabalha, você não sai da faculdade e da residência já nos melhores hospitais, não. Não é uma coisa óbvia, né? Então, o paciente olha e ainda fala assim, por isso que ele quer ser visto como cliente também. Só que ele não sabe. Sim. Porque ele quer um sorriso no rosto, ele quer o small talk ali. Se o médico não faz aquilo, o médico é ruim. Sim. Ele é seco. É seco. Nossa, você viu? Não volto mais aqui. Antipático. Mas não sabe que o médico acabou de perder um paciente a 1 hora na emergência. Não sabe. Sim. E qual a inteligência emocional que o médico tem? Eu tô para nascer um hospital que tem um serviço de psicologia para atendimento dos médicos. Tá? Eu não conheço nenhum aqui em São Paulo. Acho que sempre foi um questionamento meu. Isso também é algo que vocês não aprendem dentro da universidade, né? Como ter essa inteligência emocional para lidar com o paciente, como é que A gente até tem estações onde a gente aprende a comunicar um falecimento, alguma coisa assim. Mas ninguém ensina pra gente que daqui 5 minutos você tem que estar de novo na porta atendendo e bem. Entendeu? Que a gente não pode ou quais ferramentas a gente vai usar para não absorver os problemas dos pacientes, porque a gente absorve e muito. Sim. Entendeu? E me conta, como é que foi para você fazer essa virada de chave do plantão para ter sua clínica, ou na verdade você começou depois a atender em clínica? Como é que foi isso para você se livrar um pouco, né, desse fardo aí que é você ficar trabalhando 36 horas, 24 horas por dia? Acho que os médicos eles têm que primeiro reservar um período na semana onde ele vai começar com o ambulatório, com o consultório particular. E no começo isso é um problema porque no começo não vai ter agenda. No começo você vai atender um paciente por mês, 2 por mês, o paciente vai começar a voltar e então você vai ter uma ociosidade. E a maior parte dos médicos eles pensam o seguinte, bom, se eu colocasse um plantãozinho aqui, eu tenho aquele certo ali. Eu tenho aquele certo ali, o meu tempo está sendo melhor valorizado, né? Quando na verdade não, o plantão ele não está construindo nada para ninguém. Entendeu? Enquanto a sua própria agenda, você pode gravar um vídeo, você pode estudar, você pode fazer o planejamento da sua clínica dos sonhos, entendeu? Você tem um monte de coisa que você pode fazer.
Então, o médico ele precisa ter esse momento em que é inegociável o tempo dele dedicado para o futuro dele. Tá? Pode ser estudo e tem que ter um horário do consultório particular. E eu comecei com as quartas-feiras, que era o dia que eu tinha meu rodízio, meu carro não tinha placa de São Paulo. Eu falei, bom, então esse é um dia que eu vou... Ninguém me tira de casa. Eu vou treinar cedo, vou ler meu livro e à tarde eu vou atender. Tinha mês que tinha um paciente, tinha mês que não tinha nenhum. Eu fazia as minhas coisas. Até começa a vir paciente, você começa a postar, começa a conversar, não sei o quê. E aí vai encher na sua agenda e você fala, bom, agora eu posso passar para 2 dias. Então precisa começar com uma progressão, né? Eu tive até um caso engraçado de um médico que um tempo ele atendeu na clínica, ele veio assim, não, acabei de sair de 2 CLTs em que eu ganhava aí 40 mil reais por mês, não sei o que, agora eu quero me dedicar 100% à nutrologia. Daí eu falei, ah, legal, e como é que tá a sua agenda? Daí ele não tinha nenhum paciente na clínica. Então ele largou 2 CLTs, trocou o certo pelo incerto. Talvez ele devesse ter trocado um CLT e começado a se dedicar na clínica. Não sei, cada um faz o que quer da vida. Mas a gente tem formas mais seguras de fazer essa transição, né? E é engraçado você falando de CLT. O que eu também sempre ouço, e ouvi muito de minha irmã. Meu sonho é ter um CLT. Meu sonho é aquele 13º, férias, FGTS, INSS... Mas, assim, é um sonho por causa daquela realidade que você comentou há pouco, né? Médico, 95% é PJ. Pode ser uma PJ certa ou não certa, mas é PJ. Ou seja, não trabalhou, não ganha. Ficou doente, não ganha. Então, tirou férias. CLT, tirou férias, não ganha. Não, e gasta em dobro, né? Porque você gasta nas férias e não ganha. Exato. Então, assim, e para o médico, fazendo até outro gancho, que não tem não só preparo, né, de educação emocional, não só para poder lidar com essas coisas de atendimento com pacientes, de absorver perda e por aí vai, mas da própria jornada do médico, ele não tem um preparo, é o que eu acho, né? Sim. Ele não tem o preparo para poder viver. Eu acho que ninguém tem. É muito pesado se formar médico, se preparar para poder cuidar, atender e a responsabilidade que você tem, né, sobre aquilo. Eu me lembro até, parênteses em cima de parênteses, né? Me lembro que na pandemia, eu ouvia cliente falando assim, poxa, estão me colocando para trabalhar, parando o serviço de residência, porque todo mundo está atendendo Covid, é obrigatório, e por aí vai. E um pegando Covid atrás do outro, o chefe falava assim, é melhor você com Covid lá e passando, porque você está salvando 20, do que você em casa de repouso. Cara, o tanto que você tem que absorver. Sim. Você se anula. Sim. Você se anula para passar, você se anula na própria concepção, né, da profissão, que quem já está lá e quem é chefe, às vezes faz questão de te humilhar, você tem que conquistar o seu lugar, né? Você como médico e lá na frente como empreendedor também. Então, é difícil você trilhar esse caminho e você fazer esse equilíbrio desse jogo todo é muito pesado, né? Mas aí, pois bem, voltando, né? Você ter que correr atrás do trabalho e não simplesmente ter aquilo lá, o certo de receber, você pode colocar atestado, que seja, porque você está doente, não é pra você colocar atestado, não. Dá uma tranquilidade, né? Acho que todo mundo não quer passar por esse tipo de aflição, apesar da gente ter muita gente no Brasil que é liberal, que não é só médico, é médico, advogado, arquiteto, né? Que precisa, né, trabalhar para poder pagar o aluguel, pagar o ganha-pão e por aí vai. E que eu acho que fica tudo mais exacerbado ainda, essa questão da falta de preparo e blindagem emocional, com essa coisa da incerteza, né, da parte financeira, com a falta de educação financeira. Você estava falando que o médico, às vezes, né, tá ali trabalhando para poder pagar isso, não sei o quê. Eu vejo, às vezes, trocando o dinheiro do leite pelo do pão. Sim. E gastando muito mais do que poderia, do que deveria, porque também na escola, nem na faculdade, qualquer escola, a gente não tem educação financeira. Aula de educação financeira, de matemática financeira.
do que é um juros, do que é de rendimento e de um empréstimo que você pega, se você entra no cheque especial, se você paga IOF, se você pega um empréstimo daqueles que é um negócio que vira uma bola de neve, e aí você paga para poder pagar o cartão de crédito que está estourado. E quando você vê, às vezes é engraçado conversando com alguns clientes que eles falam assim, eu nem sei com o que eu estou gastando, porque eu estou gastando, porque eu só trabalho. Como é que tá gastando? Porque você só trabalha. Compra roupa para poder usar como é o verdinho, a roupa verdinha? Scrubs. Os scrubs, não, tem não sei o quê, privativo. O pijama cirúrgico. O pijama cirúrgico. Fica usando aquilo ali, fazendo 24 horas de plantão por dia. O que tá fazendo com essa roupa? Né? É tão... Eu não sei o que você pensa em relação a isso, mas é tão doido pensar que a gente tem profissionais que são extremamente importantes para a sociedade e que vivem nessa realidade. Numa realidade de que, beleza, ganha mais do que 95% da população brasileira. Mas olha o nível de carga psicológica, emocional e despreparo para poder viver isso tudo. Sim. E ainda mais pelo que a gente passou recentemente, né? Porque a gente pega no momento onde, além da área cirúrgica que eu atuava, eu ainda dava plantão em pronto-socorro. Isso 2020, 2021, comecinho. E eu dava em torno de 12 a 14 plantões por mês no pronto-socorro, tirando a área da cirurgia. Eu chegava a folgar, assim, um dia a cada 3 meses. Era um negócio muito louco. Só que daí, o que aconteceu? Vocês lembram daquela história toda de não vá ao hospital, fique em casa, não sei o quê? Isso. Baixou o fluxo dos hospitais. Como todo bom médico PJ, o hospital vê o médico como um gasto nesse momento. Tchau. Então, eu tinha 12 a 14 plantões no mês, e que conseguiam gerar aí em torno de 27, 30 mil reais. E que, de repente, eles falaram assim, ó, você vai ter 2 plantões no mês agora. Eu falei, opa, então fica complexo. Imagina se eu tenho uma parcela de um apartamento, se eu tenho uma parcela de um carro para pagar, se eu tô com um filho na escola, a escola aqui em São Paulo é caríssima, entendeu? Então, o médico, ele vive nessa incerteza e acaba tomando alguns capotes. A gente conhece alguns médicos que não sabem, que acham que o faturamento bruto é igual ao faturamento líquido e gastam o que está no bruto e depois a conta não fecha e começa a entrar em desespero e ansiedade, não sei o que, e realmente tem que entrar. E aí entra talvez no produto que a gente vai montar, entendeu? Perfeito. E aí, falando um pouco, assim, eu gosto bem de falar da realidade, para mostrar para as pessoas exatamente como é a realidade do médico e como é que vai funcionar isso. O que eu queria entender é o seguinte, quando você estava na faculdade, o quanto que você achava que iria ser o seu salário, né? O seu faturamento, vamos falar de faturamento bruto primeiro. Então, quanto que você achava que você iria ganhar e como é que foi que a realidade, né, tomou conta aí da sua vida? Era exatamente o que você achava ou não? Já tinha muito conteúdo sobre isso? Sobre exatamente qual que seria ali o máximo do patamar ou a média que você ganharia? Como é que funciona isso? Como eu gostaria de entrar na época na área da cirurgia plástica, a gente sabe que o valor que as pessoas investem em cirurgia plástica ele é diretamente relacionado ao quanto o médico é bom ou ele é famoso, né? Então, obviamente que o ganho pode ser maior, né? Mas enquanto você está pensando em plantões, né? Você pensa que eu consigo dar quantos plantões de 12 horas em um mês, né? Então, em um mês você consegue dar 30, você consegue dar 35, eu tenho colegas que dão 42 plantões em um mês. Então, esse cara ele vai conseguir ganhar aí numa média de 45, 50 mil reais. Mas a que custo, né? E lá atrás eu pensava nisso. Bom, eu vou trabalhar como cirurgião geral, uma época em que o plantão aqui está pagando no interior de 1.200 a 1.400 reais e você consegue ganhar aí uns 30 mil reais. Isso em 2015, né? E teve pouca mudança de lá para cá. Esse é o ponto. O que é mais absurdo. O poder de compra do médico caiu absurdo de 10 anos para cá e o valor do plantão não subiu nada. Porque tem muitos médicos sendo formados e está tudo bem. E o médico segue no plantão. Conheço pessoas que dão plantão de pronto-socorro há 20 anos. Entendeu? E estão endividados ou porque gostam mesmo. Pouquíssimos são os que gostam. Eu conheço um só que gosta muito.
E ele dá 4 plantões noturnos, mas assim, a vida dele tá indo água abaixo. Com 30 anos ele já é grisalho, entendeu? Entendi. E aí depois você começou a clinicar, né? Foi o conselho que você deu, ó, começar a clinicar ali nas quarta-feiras e tal. E aí, quando foi que você começou a se motivar para ter sua clínica? Eu comecei a me motivar com uma dor pessoal, né? Que é... A maioria das clínicas, ou algumas clínicas, elas são administradas por administradores exclusivamente e não vem o médico ali como valorizado do jeito que ele tem que ser, tá? Então, quando eu estruturei a minha clínica, eu falei, cara, eu preciso de um lugar aqui onde eu tenho 3 tipos de cliente. Eu tenho meu cliente que é o paciente, eu tenho meu cliente que é meu funcionário e eu tenho meu cliente que é o médico. O que é importante para o médico? Eu falo como médico que atende e como cirurgião. O médico não precisa de muito. Precisa ser bem remunerado. Ele precisa ter uma comida, ter um café, ser bem tratado por todo mundo ali. E a hora que você entra na boa remuneração, você pensa assim, como que eu posso fazer com que esse médico se sinta realmente bem remunerado? Quem é a peça mais fundamental aqui? É o médico ou é a clínica? É o médico. Então, por que não? Por que eu vou fazer como algumas clínicas aí que passam 20% do que o médico produz para ele? Entendeu? Então, um dos diferenciais da minha clínica é fazer um repasse justo para o médico, obviamente que cubra os meus custos, né? E para estimular esse cara a também crescer a própria agenda, crescer o próprio faturamento. E você vai fazer um congresso médico no exterior. A viagem não sai por menos de 20, 30 mil. Entendeu? Como é que você está exigindo que um médico ele esteja atualizado, que o médico ele esteja com um sorriso no rosto, que ele esteja com as contas em dia e ainda vá fazer congresso internacional? Então, eu preciso bem remunerar esse cara para ele conseguir se atualizar também, né? E a ideia da clínica foi essa, montar isso daqui. Comecei a fazer número, tal. Até no começo, nos primeiros meses da clínica, a gente teve o auxílio de uma consultoria que as meninas falavam assim, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer um repasse para o médico de 30% do que ele produz, que você vai ter prejuízo, não sei o que. Eu falei, não quero. Se for para fazer assim, eu nem faço. Eu paro a clínica. Porque não era seu propósito. Exato. Exatamente. E a clínica, obviamente, hoje ela vai crescendo, tem os altos e baixos dela, a gente passa por momentos turbulentos aí com os planos de saúde, a gente não atende diretamente os planos de saúde, mas a gente faz alguns procedimentos via reembolso final de 2022 para cá a gente teve alguns percalços que estão se acertando, né? Mas a clínica, nesse início de estruturação, achar boas pessoas é muito difícil. Bons funcionários é muito difícil. Funcionários que queiram vestir a camisa, funcionários que queiram se dedicar, ou que consigam cumprir a própria função, é muito complexo hoje em dia. Incontáveis vezes que a gente contratou alguém, fez entrevista, a pessoa nem veio no primeiro dia. Caramba. Incontáveis Ou vezes. Ou vem e fica um dia. Não, teve recentemente agora. A menina veio, ficou um dia e falou, isso daqui não é pra mim. Caramba. Mas não aconteceu nada nesse primeiro dia que a gente não te falou na entrevista. Entendi. Então, hoje eu já tô numa política o seguinte, eu vou estar sempre em contratação. Sempre. Sempre em contratação e treinamento até achar as pessoas. Porque senão a pessoa passa o período de experiência ali, 45 mais 45, chega ali no final e fala, e aí? Não é o perfil da clínica. Daí toca você ter que retreinar alguém, que é um treinamento complexo, né? Você investe custo do seu tempo treinando, de sua equipe que já está lá treinando, custo trabalhista, que ninguém sabe que é caro pra caramba, né? Então, o CLT é muito bom para o funcionário, mas é muito caro também para quem emprega, né? É bom para o funcionário, vírgula, né? Chega a determinado momento que fica muito custoso para o funcionário ser CLT, inclusive. Mas esse processo... E é engraçado, né? Olha quanta coisa que você foi falando. Eu modelei lá a clínica com consultoria, com os meus princípios, a minha visão de como que eu deveria tratar meus colaboradores, os médicos, os meus clientes. Essa coisa de ter uma equipe que esteja preparada, né, e alinhada com esses princípios todos. Mas tudo isso também não veio fácil para você. É aquela coisa, né? Você teve que ficar se preparando o tempo todo e se atualizando. Quem segue Thiago consegue ver que todos os dias, 5 horas da manhã, ele já fez a devocional dele, já leu 73
páginas de artigo científico em inglês e já tá indo pra academia, né? E 7 horas ele tá com aquele sorriso no rosto, Já assim, fez com a tudo, felicidade. né? E ele fala assim, consistência, mas a verdade é essa. Sim, ter disciplina. Só, assim, por mais que você não soubesse disso tudo, né? Foi um caminho que você trilhou. Você teve que aplicar consistência naquilo que você queria. E pra mim foi um pouco mais fácil, porque o cirurgião ele acorda muito cedo, né? Então, na época da minha residência era o seguinte, o R1, que é o primeiro ano da residência, precisa chegar às 3h30 da manhã no hospital. E daí, 5 horas da manhã tinha visita com o R2, 7 horas da manhã visita com o chefe. Porque cirurgião não passa a manhã inteira fazendo visita médica. É tão rápido. 7 horas da manhã tem que estar no centro cirúrgico, ou no ambulatório, onde seja. Então, a gente chegava às 3h30 da manhã. Se chegasse para visita com o R2 e as coisas não estivessem prontas, no dia seguinte eu tinha que chegar 2h30 da manhã. Caramba. Era tipo BOP. Pede pra sair. Exato. Aí você foi se acostumando, né? E você se acostuma, né? Você acaba pegando uma coisa que era ruim na época e se aplica. Bom, já que eu já tenho esse hábito de acordar cedo, o que eu posso fazer nessa hora que vai me ajudar em alguma coisa? Ficar no TikTok ou ficar realmente produzindo alguma coisa? E a hora que eu, Thiago, tô bem. Tem pessoas que funcionam mais à noite. Eu não vou criticar e julgar essas pessoas. Mas se eu consigo fazer isso nessas 2, 3 horas da manhã e depois eu vou pro meu dia, na hora que acabou o dia eu já fiz minhas tarefas, eu cumpri a minha obrigação comigo mesmo, minha obrigação com o paciente e a gente consegue construir alguma coisa. Agora você falou do TikTok, eu já vou perguntar pra você, porque eu vi que você está no TikTok. Aí eu vi que você produz o conteúdo. Isso aí. Mas eu quero muito saber disso, né? Como foi pra você ter que se adaptar a esse novo meio de comunicação e como você tem utilizado isso a seu favor pra se diferenciar no mercado, né? Sim. A gente tem que separar aquele médico que quer fazer dancinha e que deve ser uma estratégia dele, tá? E do médico que quer entregar conteúdo, né? Então, eu sou um médico que eu quero entregar conteúdo, independente da forma. Eu não faço dancinha, eu faço poucas brincadeiras na rede social, porque eu acho que o conteúdo é o que motiva, né? Ou que ensina a pessoa, às vezes, a ter aquele pequeno insight. Ah, mas o Dr. Thiago falou aqui sobre a curcumina ou sobre qualquer outra coisa, entendeu? A pessoa vai lembrar. E até menos que isso. Até menos complexo que isso. Ele me motiva quando ele... Todos os dias eu vejo que ele tá acordando cedo e ele já fez isso tudo. Eu falo, amanhã eu vou fazer isso. Não consigo, porque quando ele já tá dormindo há muito tempo, eu vou dormir, né? Mas eu me lembro. E isso motiva. Porque o seu paciente, às vezes, precisa disso, de motivação para seguir o tratamento. E sabe que eu tenho muitos pacientes que eles chegam assim, fala, doutor, tudo bem? Eu falo, fala, e aí, como é que tá a rotina? Eu falo, doutor... É você contra você mesmo, né? Isso é... Eu falo, toda vez eu falo, é você contra você mesmo. Quem que é o nosso maior limitador? É a gente. É a gente mesmo. Então, se você não ter o hábito de fazer aquilo todos os dias, ninguém vai fazer por você. E a hora que realmente a gente consegue motivar o paciente com poucas coisas, com uma rotina de 2 horas ali, fala, bom, uma parte da tarefa está cumprida. E você acha, Manesco, que é possível hoje ter sucesso na medicina, né, nesse meio clínico, sem ter uma rede social? Eu acho que é possível, sim. Tá? Eu acho que é possível, depende do que você entende como sucesso, na verdade, né? Porque o sucesso para o Thiago é um, o sucesso para a Carla pode ser outro, o sucesso para você pode ser outro, né? Então, assim, o sucesso ele pode ser também um sucesso familiar, um sucesso financeiro, um sucesso profissional. Então, a gente precisa entender que tipo de sucesso. O sucesso profissional pro Thiago é eu ter os meus pacientes com um resultado, tá? É o teu paciente que ele chegou aqui em algum momento com uma queixa e eu consegui ajudar ele a resolver o problema. E aqui tem um porém, é não fazer para o paciente resolver o problema, é ajudar ele a resolver, porque ele é pecinha importante nisso tudo, entendeu? Então, esse é o meu parâmetro de sucesso. E eu tenho dentro de mim que o sucesso financeiro ele vem junto com isso daqui. Mas tem médicos que não. Tem médicos que querem ganhar aí 30, 40, 50, 100, 200, 500 mil. Tem que ver o que ele vai entrar. Se o seu sucesso financeiro for... se o seu sucesso profissional for 100% atrelado ao financeiro, talvez o médico tenha que virar a chavinha para começar a empreender, né? Porque vai ser muito difícil o médico conseguir ganhar mais de 50, 100 mil reais fazendo o certo e sem empreender. Perfeito. E eu quero ser um pouco indelicada agora. Não sei se você vai me permitir.
Mas eu quero saber quanto foi que você teve que investir na sua clínica. E me conta um pouco aí desse payback, como é que foi pra você? Teve investimento ali de familiares ou de outras pessoas? Ou foi tudo ali feito por você? Me conta um pouquinho sobre isso. Com certeza. A clínica em si, quando a gente idealizou rápido, né? E a gente vai fazendo contas enquanto a gente está nos plantões, enquanto a gente está em cirurgia, sempre com o computador ali fazendo planilha. Quantos plantões eu tenho que fazer para poder abrir minha clínica? E era isso. Chegava o dia de eu ter que passar visita, operar e fazer ambulatório em 4 hospitais no mesmo dia. Que era o foco. Então eu fazia a via sacra, né? Eu ia da Zona Leste para cá e eu ia passando em todos os hospitais e ia resolvendo o problema, para conseguir um quê financeiro, né? E a partir do momento que a gente, quero abrir a clínica, o quanto que eu preciso para fazer isso daqui? Eu sei que é uma clínica que vai ter aí de 110 a 200 metros quadrados. Tá, vamos começar calculando quanto que custa o aluguel desse lugar, quanto que custa para manter esse lugar. Daí você começa, custo fixo, aluguel, IPTU, condomínio. Quantos funcionários eu preciso ter, funcionário de limpeza. Aí você calcula, eu preciso ter aqui, sei lá, 70 mil reais por mês para manter esse lugar aqui aberto, né? Tá. A partir do momento que você tem esse valor, você começa a calcular o fluxo de caixa, né? Então, pensando que está entrando dinheiro e que vai sair consequentemente. E na época, eu ainda não tinha conhecimento, eu tinha calculado um fluxo de caixa aí de 150 mil reais. Em que para o porte da clínica, hoje é uma clínica de 180 metros quadrados, se já tivesse com um fluxo de funcionário alto, de pacientes alto, esses 150 mil reais não dava para nada. E a gente começa a entrar também na questão da obra. A arquitetura, não sei o que, o céu é o limite, né? Então a gente tem um budget, tem que levantar o orçamento. Eu comecei com um orçamento que eu queria 250 mil reais para investir e acabei num orçamento de quase 600 mil reais com tudo montado e estruturado. Então, para a gente montar a clínica isso em 2021, a gente gastou aí em torno de 750 mil reais com o fluxo de caixa. Né? E o que eu digo para ele é que ele gastou bem. Uhum. Ele gastou pouco para São Paulo. Sim. São Paulo você não consegue fazer uma clínica do nível da Manesco. Naquela época, porque estava com custo de tudo muito inflacionado por causa da pandemia, e entregar na época que ele queria, no tempo que ele queria. Porque também as pessoas, né, não estavam saindo de casa para trabalhar, a construção civil era difícil, então encontrar até os profissionais certos é difícil hoje em dia, quanto mais naquela época. Agora, isso tudo que você falou é o que a gente chama de plano de negócio. Uhum. Quer dizer, alguns aspectos do plano de negócio. Que o médico não sabe que tem que fazer isso. Ele não sabe de questões de investimento em estrutura física, de capital de giro, de como que vai ser se eu não tiver nada de faturamento, quais são as premissas que eu quero, né, adotar aqui para o meu negócio, né? Quantos funcionários, quantos consultórios, quantas horas por dia, quanto que vai gerar cada atendimento, que tipo de atendimento, qual que vai ser o insumo. São minúcias que você tem que modelar e projetar. Bem, eu estou fazendo esse investimento todo. Se tudo der errado, ele estava na pandemia. E ele estava numa época que se é incerto hoje em dia, naquela época era mais ainda. Porque ele poderia ter investido tudo aquilo e ninguém tá pisar na clínica dele. Então, fazer esse tipo de modelagem, esse tipo de projeção para outros profissionais é difícil, porque não é todo mundo que tem um preparo técnico para fazer isso. Imagine para o médico. Não, com certeza. Talvez eu tenha tido uma ferramenta a mais aí, que 2 motivos principais, né? Primeiro que minha mãe é um ás das finanças e ela me auxiliou muito nessa parte. E a segunda é que, já comentei até algumas vezes com a Carla, eu tenho déficit de atenção, né? Transtorno de déficit de atenção. E algumas vezes a gente consegue fazer um hiperfoco em alguma coisa. E naqueles 4, 5 meses até a clínica estrutural, o meu hiperfoco foi em aprender o máximo que eu podia de administração e gestão. Então, eu lia, estudava, eu ouvia podcast, ia para o hospital ouvindo podcast, eu voltava e lia, tal. Fiz curso online, eu fiz cursinho de contabilidade, não sei o que, eu fiz um monte de coisa para tentar aprender um pouco e conseguir aplicar isso, né? E um segundo fator que me ajudou muito é que eu não precisava da clínica para sobreviver. Isso me ajudou muito.
E eu abro os números tanto para os meus funcionários quanto para os médicos que estão lá. De quanto que custa para manter a clínica, entendeu? Para eles entenderem, bom, você quer montar um dia a clínica, eu até te ajudo, entendeu? Mas se você precisa desse dinheiro para sobreviver, você tem que faturar tanto, entendeu? E não o tanto que você tá faturando, porque faturamento bruto é diferente do que vai sobrar na última linha ali. E então essas coisas elas me ajudaram. Minha mãe, que é um AIS das finanças, essa questão do hiperfoco, que eu me dediquei 100% a aprender um pouco de gestão, deixei amigos de lado naquele período de crescimento, pessoas que estavam me ajudando, eu sou grato eternamente a elas para a gente conseguir construir alguma coisa. E esse segundo ponto é que o fato de eu ainda viver da cirurgia me facilitou muito. Porque, assim, às vezes eu entrava até um pouco mais de cirurgias, eu deixava para a clínica, entendeu? Para a gente conseguir realmente fazer isso daí girar. E isso levou 1 ano, até que depois de 1 ano, bom, agora eu consigo fazer as minhas retiradas de produção sem problema nenhum. Foi o payback, né? De que levou 1 ano aí pra dar esse retorno. Sem tirar R$1. Ah, que ótimo. E me diga uma coisa, quando você começou, né, essa questão de começar a estudar um pouco mais, você tinha dimensão da dificuldade que era? Como é que você imaginava que seria e como é agora, né? Como é que tem sido agora a facilidade de fazer as coisas, ou enfim? De forma alguma eu tenho noção eu tinha noção da dimensão e eu ainda não tenho, tá? Porque eu ainda quero fazer formações de gestão para conseguir saber a fundo alguns valores que sou muito racional e muito pontual em algumas coisas, eu preciso saber que eu ainda não consigo trazer para a minha operação. E é um mundo completamente à parte, né? A gestão de negócios, a administração de negócios, em que médico nenhum é ensinado que tem que emitir imposto, que tem funcionário, que tem não sei o quê, que tem que tem CLT, que você não pode pagar o VR ou o VT do funcionário direto para a conta dele, você tem que... Então, ninguém ensina isso, entendeu? E eu, como... Outro ponto é que eu nunca fui CLT, eu não conheço das leis da CLT. Eu precisei aprender das leis da CLT com os meus funcionários aqui. Pô, será que eu posso cobrar eles da forma como eu cobro meus residentes? Entendeu? Eu teria um processo com certeza. E me diz uma coisa, qual o conselho, então, que você dá para as pessoas que querem abrir uma clínica hoje? Tá. Você teria feito alguma coisa diferente? Eu acho que eu trilhei um caminho bom, tá? Tem uma única coisa que eu teria feito diferente. Quando eu estruturei a clínica, eu ainda não tinha uma agenda 100% lotada, tá? E eu consegui estruturar a clínica de uma forma a calcular custos, não sei o que, custo enxuto para a gente se manter. Mas... hoje em dia, se eu tivesse que montar do zero a clínica, eu teria uma agenda cheia em outras clínicas, ou por sublocação, ou por parceria. A hora que você tem uma fila de espera de pacientes, você já cultivou os seus pacientes, aí você está pronto para ir para o seu lugar. Entendeu? Então, essa é uma coisa que eu mudaria e uma dica que eu daria para quem está pensando em empreender. Ou você é uma clínica que vai atuar full com exames, ou você vai fazer muitos procedimentos particulares, só que você tem que saber que o período de maturação do negócio pode ser que você fique 6 meses no negativo. Você tem dinheiro para suportar suas contas pessoais e os 6 meses no negativo? Entendi. E falando aí um pouquinho sobre essa dica para quem não... Você acha que para ter uma clínica é para todo mundo? Eu não acho que é para todo mundo. Tem até alguns gurus da internet que eles vendem, que abra sua clínica, não sei o que, tal. Conquiste sua independência, largue os plantões. Não, e pior, fez os médicos abrirem a própria clínica, daí quando eles abriram, ele veio aqui para São Paulo, né? Abriu a clínica dele e falou assim, agora venham trabalhar para mim. E o pior, os médicos venderam a própria clínica para ir trabalhar com essa pessoa. Caramba. Tem muitos que... polêmicas do mercado. Exato. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que o guru fala. Eu acho que ter clínica não é para todo mundo e nem deve ser, senão a gente nunca teria uma clínica multidisciplinar. Entendeu? Se todos os médicos quiserem ter a própria clínica, a gente não vai ter uma clínica com mais de um médico. Ia ser uma clínica por médico. Sim. Ia ser uma salinha só. Entendeu? E a gente não ia conseguir realmente ter uma interdisciplinaridade ou de nutrição, ou de físio, ou de outras especialidades. Na minha é uma clínica multidisciplinar. Então, a gente tem ginecologista, a gente tem cirurgião vascular, cirurgião plástico, dermatologista, em que todos conseguem conversar a mesma língua, né?
Mais ou menos como acontece dentro do hospital, né? Todo mundo se liga, todo mundo se fala e resolve o problema do paciente, do cliente ali. Você falou muito sobre essa questão de lotar a agenda. Quais foram as estratégias que você utilizou para lotar a sua? Sim. A gente tem que, primeiro, entender como é o mercado, né? Thiago, eu não posso sair cobrando, por exemplo, na minha consulta, o tanto que os jogadores antigos, aqui os médicos antigos de São Paulo cobram, né? Porque eu ainda não sou uma pessoa conhecida, ou eu ainda não tenho a minha própria agenda, não tenho know-how para isso, né? Ou até posso cobrar, mas não vai vir ninguém. Entendeu? Então, você precisa primeiro estar entender como que é o mercado, está distribuído na sua área, na sua região. Bom, quanto que é uma consulta de nutrólogo no Itaim? De 700 a R$1.200. Bom, então eu vou estar dentro disso daqui. E a partir do momento que você está dentro disso daqui, você começa a investir em marketing, investir em captação, investir às vezes em trazer pacientes aqui que repostem você. Então, uma boa parte da vida eu fiz parcerias, às vezes com profissionais de educação física, às vezes com paciente, às vezes com blogueiro, em que a gente cedia o nosso conhecimento para essa pessoa em troca de indicações, entendeu? Então, no começo, tudo é válido para você conseguir trazer pacientes e mostrar o seu serviço. Ainda mais com o tanto de restrição que a gente tem hoje com o Conselho Regional de Medicina a respeito do marketing. Eu não posso fazer um marketing muito agressivo de captação, porque tudo mercantilizar a nossa profissão. Eu discordo veemente do Conselho nessa questão, né? Ter regras tão restritas, eles só vão possibilitar uma coisa, que é o crescimento das outras especialidades, da odontologia, da biomedicina, da fisioterapia, que estão fazendo a mesma coisa. Então, pessoalmente, eu acredito que é um crime ver dentista publicando sobre modulação hormonal. Só que o que o conselho fala? O conselho normativa só os médicos. O nosso conselho de medicina, ele não normativa o odonto. Quem normativa o odonto é o conselho de odontologia. Se para eles é permitido e tem alguém me freando, isso traz uma desvantagem competitiva para o médico. E aí, pensando em lei, você não tem lei para poder falar que o médico pode fazer isso ou o dentista pode fazer aquilo. A lei tem falando, não, o Conselho Federal vai lá e vai reger as regras que você pode fazer marketing, como você pode fazer marketing, se você pode, aliás, não pode, né? Postar antes e depois, você só pode se você repostar, qual o tipo de, em que condições você deve fazer determinado procedimento, enquanto que essas coisas todas, para essas especialidades todas que ele está falando, que tem sido cada vez mais alarmante, está amplamente aberto, divulgado, e os pacientes estão indo em quem paga menos, na verdade. O que é um risco também, porque se você tem qualquer tipo de intercorrência, o dentista, o biomédico, que seja, eles não vão saber lidar com aquilo lá. Sim, perfeito. Agora eu queria entrar um pouco na vida pessoal de vocês. Não foi programado, tá? Essa pergunta. Ficou um pouco tensa, né? Programa... Vida pessoal. Vida pessoal. Não, mas é brincadeira. Na verdade, eu queria saber como foi essa relação de vocês, né? Como é que começou? Como é que vocês se conheceram? O que a Mediconte conseguiu auxiliar você no seu processo? Me fala um pouquinho aí de como é que aconteceu isso tudo. Acho que boa parte do que a Manesco é hoje veio da Mediconte, tá? Então, a gente foi apresentado através de hoje é um amigo em comum, que é o Dr. Alexandre, e ele falou, eu tenho uma empresa que consegue ajudar no que vocês estão precisando. Na época era para a gente aprender e criar um fluxo sobre reembolso, que a gente precisava naquela época. E a gente fez contato, eu com a Carla, ornou muito, ela é uma pessoa ímpar aí do ponto de vista de conhecimento, de gestão, e eu falei, cara, eu preciso ter ela do meu lado. E ela tinha o produto da Mediconte, que era da gestão do reembolso, da forma de trazer. E assim, eu sou uma esponjinha. Eu tava com a Carla do meu lado e eu só sugando informação. E a gente ficou nessa parceria aí mais de um ano. E nessa parceria toda, a Manesco cresceu muito. Mudaram todos os nossos processos internos, mudou a forma da gente abordar o cliente. E hoje eu tenho só a agradecer realmente a Mediconte nesse processo todo. A Mediconte, na verdade... até escolhe, né, os clientes, né? E a Manesco, e não só a Manesco, mas Thiago, né? Thiago, a prova disso, né? A gente tem contato com tantos médicos aí, da mesma área de atuação dele,
ele é o médico da minha família, né? Então, ele é diferenciado tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista ético, do ponto de vista de ser esse cara empreendedor, visionário. E não tem crescimento óbvio em qualquer produto que você desenhe para escalonar seu negócio, tipo um reembolso da vida, né? Você fazendo tudo dentro da lei. Se você não tiver essas outras características do lado de cá. Sim. E muita força de vontade para trabalhar, de fazer o que é certo. E aí, assim, o crescimento da Manesco foi esse casamento, né? Dessa situação, dessa vontade de Thiago de fazer a clínica ser realmente excelência. Ser referência e excelência. E, assim, se a gente pôde ajudar em alguma coisa... Foi só o mérito, né? Deles. Assim, a gente era engraçado porque a gente fazia reunião de 1 hora, nunca teve uma reunião que a gente fez que foi de 1 hora. Nem para poder ir, para poder fazer consulta, é 1 hora. Porque ele fica conversando de lá, conversando daqui. Não, mas você escuta, você já ouviu falar disso aqui, daquilo lá? Eu falei, você já ouviu isso? E a gente fica trocando ideia. Já fizemos 70 negócios no papel aqui. Porque é essa sinergia que é legal, assim. Ele é bem diferenciado mesmo. Sim, perfeito. E eu queria saber hoje, quais são os próximos passos? O que você planeja pro futuro, né? Tanto da sua clínica quanto você como médico. Eu tenho um sonho meu de ter uma casa na Avenida Brasil. Então, isso é um sonho que a gente vai realizar aí, se Deus quiser, nos próximos anos, com muito trabalho, né? E a gente consegue diferenciar os planos em plano de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, né? E o de curto prazo eu conseguir hoje fazer a agenda dos outros profissionais da clínica encher. Tá? Então, essa é a minha agenda e eu vou dedicar energia no curto prazo. No médio prazo é partir para uma segunda unidade da Manesco, e onde a gente vai conseguir trazer um tratamento ainda mais individualizado para o paciente, com terapias também integrativas, com exames complementares, eventualmente pequenas cirurgias no consultório. Então, eu tenho essa ideia de integralidade, né? De conseguir trazer isso. Porque hoje o paciente, se ele sai da sua clínica para ir fazer alguma outra coisa em outro local, às vezes ele se perde no meio do caminho. Então, você vai passar com o psiquiatra aqui em tal consulta. E ele não vai. Entendeu? E se ele já tiver tudo ali no mesmo lugar, uma coisa que consiga acolher ele, que traga um serviço de excelência realmente... Não do ponto de vista técnico, porque boa parte dos médicos tem o conhecimento técnico, né? Mas que ele se sinta acolhido, que a gente dê a forma com que ele consegue buscar o direito dele perante o convênio, entendeu? Isso daí a gente consegue trazer realmente uma facilidade para o cliente, uma facilidade para o paciente, e a gente consegue entregar e otimizar o resultado dele. Sim. Essa casa na Avenida Brasil é para você morar ou para você ter uma clínica? Para eu ter uma clínica. Que vem quero morar na Avenida Brasil. Pode ser também. Pode ser também, não tem problema. Vocês viram que foi tão fluido o papo que vocês nem viram o tempo passar, né? Mas a gente já tá chegando no nosso finalzinho aqui do podcast e eu queria deixar um espaço aberto, né? Pra você comentar um pouco das suas redes sociais, onde é que a gente consegue encontrar você, onde é que tá a sua clínica, enfim, conta um pouquinho pra gente finalizar aqui o podcast. Mais uma vez, obrigado aí realmente o convite, né? Espero ser chamado outras vezes, né? Perfeito. E minha rede social é @Dr. Thiago Manesco. E a rede social da clínica é @Manesco Health, Health de saúde. A clínica é localizada aqui no Itaim Bibi, ali na Rua Tenente Negrão. E a gente atende todos os públicos, todas as pessoas que tenham um objetivo, que é melhorar a própria saúde. Perfeito. Muito obrigada, Legal. gente. Obrigada de novo. Então, não se esqueçam de também seguir a gente nas redes sociais, @Medconte e medconte.com.br, e fiquem ligados para os próximos podcasts. Show!